Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, estamos no dia 25 de janeiro. Celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Meu irmão, minha irmã, a conversão de São Paulo mostra o poder de Deus no apóstolo dos gentios. Foi pela graça de Deus que São Paulo se transformou de perseguidor em apóstolo. São Paulo se preocupava com a unidade do povo de Deus. Foi exatamente por esse motivo que Saulo perseguiu os cristãos. Ele não tolerava que as pessoas se distanciassem das antigas tradições nas quais ele tinha sido educado. Saulo, portanto, era um cumpridor exato da lei e estava cheio do zelo por Deus. O caso de Saulo mostra muito bem que podemos estar cheios do zelo de Deus, cheios de zelo por Deus, de modo errado. O próprio São Paulo diz na carta aos Romanos: sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não segundo o conhecimento. Paulo também tinha esse zelo errado. Prova disso são os meios violentos que ele usava para conservar a unidade do povo de Deus. Deus, porém, o converteu desse zelo errado para o verdadeiro zelo. A verdadeira unidade não se estabelece por meio da imposição, da violência, como pensava Saulo. Por isso Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e lhe revelou: Eu sou Jesus, Nazareno, a quem persegues. Nas três narrações da conversão de Paulo, muitos detalhes mudam. Alguns detalhes são acrescentados, outros são deixados de fora, mas essas palavras de Jesus aparecem nos três relatos. Essas palavras são centrais. Sem elas, a conversão não teria acontecido. Saulo não tinha consciência de que perseguia Jesus ao prender os cristãos. Mas o Senhor lhe revelou a profunda unidade que há entre ele e os discípulos. Eu sou Jesus Nazareno, a quem persegues. Foi exatamente nesse momento que Paulo teve a primeira revelação do corpo de Cristo, do qual ele tão bem falou em suas epístolas. Os cristãos são membros de Cristo pela fé. Nisso consiste a verdadeira unidade. Foi o próprio Jesus que fundou a sua igreja. O que devo fazer, Senhor? Perguntou Paulo. O Senhor lhe respondeu: vai a Damasco. Lá serás informado sobre tudo o que foi estabelecido para que faças. Jesus mandou que Paulo continuasse até Damasco para aí se encontrar com a igreja. Jesus não converte Paulo de maneira individualista. Ele quer que Paulo seja inserido na igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo é convertido para se tornar membro da igreja pela fé em Jesus Cristo. Foi através da igreja que Paulo foi instruído sobre o que ele deveria fazer. Depois da conversão, Paulo conservou no coração o desejo de estar unido ao povo da aliança. Ele escreveu sobre isso na Epístola aos Romanos com palavras comoventes. Ele disse:
digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor dos meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à carne o Cristo, que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Amém. Todos nós deveríamos ter essa mesma tristeza de Paulo, tristeza que não impede de nos alegrar em Cristo, porque tal tristeza é segundo Deus, é tristeza que nos une a Cristo. O sofrimento por todos os que não reconhecem Jesus Cristo, o sofrimento pelos cristãos que se separam da Igreja Católica e que não estão na unidade desejada por Cristo, é um sofrimento salutar.